Nos dias do primeiro turno das eleições presidenciais, um dos assuntos mais debatidos nas ruas é o futuro da política brasileira. Muitos eleitores se preocupam com a escolha que farão nas urnas. Mas quais são os critérios para um voto consciente? Veja na reportagem de Fernanda Ribeiro e Messias Junqueira. No início da história do Brasil, o voto tinha mais burocracia. Já foi indireto, por procuração e distrital. No século XXI, o processo eleitoral evoluiu com a tecnologia. Mas no auge da democracia, a escolha do candidato ainda é um desafio. Por enquanto, nem decidi o candidato meu ainda não. Tá difícil. Eu resolvo na última hora. Na reta final, as propagandas tentam ajudar nessa decisão. Só que a opção do eleitor esbarra em falhas do poder público. A educação está muito ruim, a saúde... Muita gente desempregada, muita gente que não tem uma moradia digna. Tem muito bandido na rua aí, o cidadão dentro de casa e guardado, então não tem como. O cenário não é favorável, mas o brasileiro tem armas para lutar. É a única coisa que faz com que o Brasil melhore, a consciência. Votar com consciência significa acompanhar o candidato, passar a se informar sobre o trabalho dele, vida pública e planos de governo, para então cobrar resultados. Ele tem que ser dignificado, não só em teoria, mas também na prática. É identificar candidatos, não só à presidência da República, mas também nos outros níveis, que tenham esse comprometimento com a humanidade. O eleitor consciente também tem que questionar. Propostas viáveis são aquelas que respondem a algumas perguntas, como, por exemplo, há recursos disponíveis para esse determinado candidato colocar em prática seus projetos caso seja eleito? Para quem disputa uma reeleição, no mandato anterior cumpriu o que prometeu? E o partido dele merece o seu voto? Essa escolha está longe mesmo de ser uma tarefa fácil, mas se dá trabalho, o resultado pode ser positivo. A qualidade da democracia depende da qualidade dessa escolha. Então, boas escolhas automaticamente produz boa convivência. E más escolhas, infelizmente, criam caos e desagregam o grupo social. Que fiquemos com as boas escolhas e que a meta do eleitor em 2018 seja regada com uma boa dose de esperança. Preciso ter, né? Porque tenho meus netos e tenho meus filhos, né? Então, não como só eu, como muitos esperam isso. Pois bem, é importante que o cidadão brasileiro faça o seu papel de cidadão de verdade, exerça a sua cidadania. A gente recebe em nossos estúdios o Donizete Rodrigues, ele é analista judiciário e assistente do juízo. Seja bem-vindo, Donizete, obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu começo perguntando para ele qual a diferença entre o voto nulo e branco. Na verdade, a diferença é apenas conceitual. O voto em branco, ele expressa uma abstenção do eleitor que não quis atribuir um voto válido a nenhum partido ou candidato. E o voto nulo, ele também pode ter essa conotação, mas ele também pode conter o voto fruto do equívoco, do engano na digitação. Mas os dois, branco ou nulo, equivalem a nada jurídico, não tem... Donizete, outra pergunta é o seguinte, esse papo de voto nulo ou branco pode favorecer determinados candidatos ou um determinado partido ou não? Na verdade, você... Um grande equívoco, engano, voto branco e voto nulo. É mito. É mito, não interfere em nada no resultado da eleição. Absolutamente. Absolutamente. No caso de mais da metade dos eleitores votarem nulo, a eleição pode ser suspensa, pode ser anulada, não? A nulidade a qual o Código se refere é aquela nulidade proclamada pela Justiça Eleitoral, decretada pela Justiça Eleitoral, né? Fruto de um vício no processo de votação, coação, fraude, captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico, são causas que podem resultar na anulação da eleição, né? Agora, o voto atribuído pelo eleitor, como voto nulo ou voto branco, esse não anula a eleição. Há alguma mudança na contabilização dos votos quando o eleitor decide votar nulo ou branco? Nenhuma. A lei é clara, a legislação eleitoral estabelece que considere os votos válidos, ou seja, os votos brancos e nulos são descartados para a definição dos eleitos no processo eleitoral. Donizete, como funciona o princípio da maioria absoluta de votos válidos no pleito eleitoral, que é o que vale atualmente? Então, nessa eleição, a gente adota o princípio majoritário, segundo o qual
estará eleito no primeiro turno aquele candidato que conseguir alcançar a maioria dos votos válidos, a maioria mais um, ou seja, a maioria dos votos válidos, descartados os votos brancos e nulos, né? Se ele conseguir alcançar, então, mais de 50%, 50% mais um, estará eleito no primeiro turno. Se não, nós teremos um segundo turno, é o que se aplica na eleição para presidente e para governador. Pois bem, eu conversei com Donizete Rodrigues, ele é analista judiciário e é também assistente do juízo. Obrigado por estar com a gente para dar esses esclarecimentos.